coach, seja bem-vindo a essa aula. Eu tô aqui de novo na nossa lição, nossa lousa, e eu vou trazer aqui também uma ferramenta que você pode utilizar em 3 momentos ou de formas diferentes dentro do processo. Primeira parte aqui que eu acho fundamental, eu vou resgatar um pouquinho a ferramenta que vocês conhecem bem, que é a roda da vida. E algumas, na metodologia do cognitivo comportamental, fala que é a torta. Então, não importa o nome, importa como aplicar, de que forma que pode ser efetivo dentro do processo. A torta, enfim, ou a roda da vida, eu gosto de aplicar principalmente no começo do processo, que você vai alinhar com o seu coach o momento atual que ele está. É o momento que ele consegue visualizar o todo da vida dele e ele entender e trazer algumas reflexões de como que está, o quanto que ele está satisfeito com a vida dele. Então você vai fazer a primeira roda. Então essa roda, vamos imaginar aqui que ele pode dividir em quantidades de partes da vida dele, ele que vai escolher o tamanho. Então eu posso falar aqui família, posso falar aqui estudos, posso falar aqui trabalho, posso falar aqui lazer, tá? Então essa é a forma. Então você vai auxiliar o seu cliente a analisar naquele momento atual, naquele momento, não pensar na vida passada dele, naquele momento, o quão ele está satisfeito, por exemplo, com família. Então aqui é o 0 e aqui é o 100. E aí eu coloco aqui 80% e ele vai pintar aqui 80%. E ele vai fazer essa análise com cada parte da vida dele. Então aqui, aqui e aqui. Então ele vai pintar, pode ser de cores diferentes, e ele vai olhar depois o todo dessa roda. O que significa, o que representa, aqui tá horrível, né, gente? Mas é só para vocês entenderem. Tá. Fora a roda, vai perguntar: hoje, como que você está? Qual é a expectativa? Você tá feliz ou não? Qual é a emoção que tá sentindo agora, neste momento? Você está satisfeito? Quanto que você está satisfeito? Em cada parte, então, tô vendo aqui 80% para você é bom ou ruim? Porque a gente tem que alinhar os conceitos também. Porque para mim pode ser 80% maravilhoso. Então aqui 80% está perfeito para mim. Mas talvez uma pessoa mais exigente tem que ser 100%. Então você vai alinhar o quanto que a pessoa está satisfeita e o que significa essa quantidade para ela. Ok? Então vai pensar aqui 60%. E cada item vai colocar lá o percentual de quanto que representa para aquela pessoa naquele momento. Tem gente que faz uma torta diferente, não de partes iguais. Então aqui vou colocar aqui meu trabalho, que é a maior parte. Depois eu vou fazendo fatias menores, talvez, falando isso aqui. Então a pessoa já... Aí fica um gráfico de torta mesmo, falando aqui que aqui representa 30, e aí vai colocando o percentual, mais o exercício é a mesma coisa. O final dele é a mesma coisa. Então isso aqui é a vida real, momento atual. Então você pode fazer dessa forma. Isso pensando aqui na nossa aula, é para a pessoa bater o olho, fazer essa análise, o que ela quer mudar. Se a gente está falando de comportamento, ela já vai para uma ação, certo? O que ela precisa mudar? Onde que ela está colocando maior foco na vida dela? Onde ela está colocando foco é onde ela deveria colocar o foco, por exemplo? Ou ela gostaria de colocar foco em outras partes da vida dela? Seria uma possibilidade. E aí vai aprofundando e fazendo essa investigação nesse momento, principalmente quando você tiver com ela nas primeiras sessões, com o seu coach, é importante você frisar bastante aqui e identificar um pouco mais. Você olhar aqui também, que é uma possibilidade dessa ferramenta, ela falar que ela quer trabalhar
quer trabalhar aqui uma parte da vida dela, que é o trabalho. E aí você vai perguntar, se você se concentrar aqui no processo de coach trabalho, o quanto que o trabalho vai impactar em outras partes da sua vida? Isso positivamente ou negativamente? Então você vai um por um. Então você fazendo foco no seu trabalho, quanto que vai afetar ou impactar de forma positiva ou negativa a sua parte de lazer, a sua parte da família, a sua parte de estudos, enfim. E aí você vai fazer uma análise para ela identificar, será que essa parte é a parte que realmente é importante para você? Você frisar e você focar, por exemplo? Às vezes já aconteceu comigo a pessoa achar que é aqui que ela tem que trabalhar, mas quando ela faz a análise, ela percebe, por exemplo, que ela tem que trabalhar a questão de relacionamento interpessoal, de amizade, sair mais, aumentar o lazer, que aí aumentando tudo isso, automaticamente ela ia ficar mais motivada, mais feliz e ela ia ter mais energia para o trabalho. Então ela percebeu que se ela gastasse mais energia aqui, que já estava consumindo muito da vida dela, e já que já tinha vários impactos, que ela estava deixando de fazer muitas coisas por conta do trabalho, ela percebeu que o foco tinha que ser em outras partes para ela ter uma qualidade de vida, que era o objetivo dela. Olha que interessante. Então esse processo é importante. O que tem a ver, então, aqui, pensando no nosso módulo? Aqui que vai gerar uma ação, que é o momento desejado dela. Então aqui é o eu dela real. Qual seria então o eu desejado? E aí ela pode representar aqui o desejado, quanto que ela quer gastar do tempo dela, cada parte da vida dela que ela acha importante. Então tá bom, então ela vai dividir de forma esse gráfico o ideal, o sonho dela. Qual é o sonho dela? E aí você já vai criando os objetivos nesse processo. Então eu quero gastar mais tempo no lazer, quero gastar mais tempo com a minha família, quero diminuir o meu trabalho, o impacto, a intensidade no meu trabalho. E como vai fazer isso? E aí vem no como, que tem tudo a ver com o nosso módulo, que é mudança de comportamento, ir para uma ação. E aí formar a questão de planejamento e de significado para uma ação positiva e relevante e consistente também, tá? Então essa é uma forma. Então a gente já tem 3 aqui. Então a gente vai para a quarta, né? Eu já rabisquei tudo aqui. Qual seria a quarta, Luciana? Possibilidade de você trabalhar. Não quer dizer que você vai mudar, aplicar tudo numa vez só. Não, você pode aplicar em outros momentos. Por exemplo, se a pessoa está observando lá na primeira roda dela que tem alguma coisa negativa e ela começar a entrar numa energia, numa emoção negativa, eu deveria ter feito isso, aquilo, por que eu não fiz? E gerar algumas emoções, a gente cria uma outra ferramenta também, que é a torta, dentro da vida dela. Vamos pensar trabalho, ou você pode falar de uma forma ampla também, todas as partes. Quais são as causas? Ela vai fazer um levantamento das causas que levaram ela a ficar descontente. Talvez a primeira roda da vida dela, de o quanto que ela está satisfeita, foi extremamente negativo na visão dela. E ela fica frustrada. E aí você vai trabalhar o quanto que essa pessoa tem a responsabilidade de gerar o que ela gerou na vida dela, mas a gente não vai ficar criando ali ou incentivando aquela emoção negativa. Então ela vai olhar quanto que ela alimentou para ela estar naquele momento e quanto que agora é responsabilidade dela de fazer e gerar mudança. Então você pode fazer então
esses dois caminhos. Então, quanto que é a responsabilidade ou são as causas que geraram a ter a vida, ter chegado aqui agora. Porque faz um levantamento das dificuldades, das causas e depois vai para a ação. Então, a pessoa vai para a ação. Então, o que ela quer mudar? Já entendi, então, como que foi a minha vida, quais foram as minhas responsabilidades, quais foram as causas, pode ser internas e externas, e agora então já fiz todo esse levantamento, todo esse mapeamento, agora o que eu vou fazer para ação. Então são ferramentas que trazem aqui reflexões e também análise quantitativa e qualitativa dentro do processo de mudança. Então você pode aplicar, como eu falei, no começo, quando você estiver já conhecendo a pessoa, já começando o trabalho, entender o momento atual. E durante o processo também você pode. Essa, principalmente aqui, se você tiver durante o processo, ter encontrado algum problema e que a pessoa não está enxergando a sua responsabilidade, pode ser uma forma também que você pode pegar essa parte aqui da fórmula, né, da torta e aplicar no seu cliente. Então, para fazer o levantamento das causas e responsabilidades e depois a ação, voltado sempre ao objetivo. Então, ação, para quê? O que é ação? Para quê? Qual é o resultado? Depois vai para o como. Como que eu vou fazer isso na prática? De que forma? Gerando um planejamento. Esse planejamento vai ser semanal? Quanto tempo? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar como feedback para ver se eu estou no caminho certo ou não, né? Qual é o resultado esperado. Tudo isso você vai alinhar nessas mudanças comportamentais com essas ferramentas. Então, ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato que eu posso esclarecer, mas também vai o material todo didático para vocês terem acesso de como que funciona em detalhes essas ferramentas. Muito obrigada, até a próxima aula.